Oi, bom dia. Deus abençoe você. Vamos para a mensagem aqui da rádio? Se gostar, você compartilha. Se não gostar, pode falar também, tá bom? Vamos lá. Aline Barroso, rei, aqui no nosso Bom Dia com a Palavra, Rádio Super 100,5, inspirando você. 8h31. Vamos à mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 27. Atos 16, versículo 27. Ouçam só o que a palavra nos conta aqui. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso! Estamos todos aqui!" O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa." E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. E como crer em Deus faz toda a diferença. Como crer em Deus muda toda uma realidade, não é verdade, irmãos? A gente vê aqui essa situação que a princípio era terrível para aquele homem. Ele se encontrava em tamanho desespero que ele achava que a única solução era tirar a própria vida. Como infelizmente a gente vê muita gente ainda nos dias de hoje acreditando nisso, né? Que a solução para as coisas está no fim da vida, tirar a própria vida. A gente entende que tem muita gente desesperada, principalmente nos últimos meses, nos últimos dias. Muita gente desesperada, ansiosa, preocupada com o dia de amanhã, com o alimento à mesa, colocar o alimento à mesa, né? A falta da provisão, a dificuldade, a falta do trabalho, a falta de recursos. Muitos homens, muitos pais de família se encontram em situação realmente muito difícil. E alguns deles acham que a solução está em tirar a própria vida. Mas o Senhor fala com você nesta manhã, que se encontra nessa situação, desanimado, desesperado, desesperançoso, desanimado da vida, esperando o fim da vida, ou quem sabe pensando em colocar fim à própria vida. O Senhor fala com você nesta manhã que Ele muda toda uma realidade, toda uma situação. Primeiro, Ele salva você. Ele salva a sua vida. Ele poupa a sua vida. Ele poupa você de tamanho desespero para lhe mostrar que há vida em Deus, através de Deus, por meio da palavra de Deus. Aquele homem desesperado, querendo tirar a própria vida, pergunta: "O que devo fazer para ser salvo?" E a resposta de Paulo e Silas é maravilhosa: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa." Porque Deus quer salvar você que me ouve agora e os da sua casa também. Os da sua casa que também estão desviados, os que estão atolados em dívidas, os que estão presos aos vícios. O Senhor quer salvar você e todos da sua casa. Mas depois desta afirmação de Paulo e Silas, o que fizeram Paulo e Silas? Pregaram a palavra de Deus a este homem e a todos de sua casa, pois é a palavra que liberta, é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que tem que ser pregada. Não precisa de nenhum outro artifício, de nenhum outro argumento. Pregue a palavra de Deus aos que estão desesperados, aos que desejam tirar a própria vida, àquelas casas onde não há paz, aquele ambiente onde não há paz, não há respeito. Pregue ali a palavra de Deus para que haja salvação, como fizeram Paulo e Silas. Pregue a palavra de Deus. Salve. Salve a tua casa. Salve o teu vizinho. Salve a família do teu parente, do teu amigo. Pregue a palavra de Deus com coragem, com intrepidez. E é o interessante que eu vejo aqui,
nesse curto texto que lemos aqui, de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e é que aquele homem foi salvo, não tirou a própria vida, a sua casa foi salva, a sua família foi salva, e imediatamente eles começaram a servir ao Senhor, alimentando aqueles homens, cuidando daqueles homens. Que coisa maravilhosa! E fizeram isso com alegria, fizeram isso com gratidão, com satisfação, e alegraram-se muito por haver crido em Deus. Veio a salvação, veio a alegria, e serviram ao Senhor, servindo e cuidando daqueles homens. Pregue a palavra de Deus, meu irmão, com coragem, com sabedoria, com intrepidez, mas pregue a palavra de Deus para que outros homens sejam salvos. Diante de tamanho desespero, de tamanha dor, de tamanha dificuldade, para que haja salvação, porque a palavra de Deus muda o cenário, muda a história, muda o futuro, não só de uma pessoa, mas de toda a sua família. E cabe a cada um de nós pregar, cabe a cada um de nós pregar a palavra do Senhor, para que vidas sejam salvas, transformadas, para que toda uma família sirva ao Senhor. Nós precisamos pregar, para que você, meu irmão, seja salvo, ouça a palavra de Deus, para que a sua família seja salva, ouça a palavra de Deus, seja transformado, em nome de Jesus. Quero consagrar